Hoje mais um Papo Cabeça aqui no canal, no YouTube. Eu sou Gisele Sodré, neuropsicóloga especializada em mulheres e na menopausa, na saúde da mulher como um todo. E hoje nós vamos falar nada mais, nada menos do que autoestima. Então, a mulher ela passa por diversas fases, muitas fases ao longo da vida. Lá no início, na adolescência ou na pré-adolescência, a gente tem ao início da menstruação, e aí a gente passa pela adolescência, por aquela fase conturbada, e aí ele mexe muito com a autoestima, né? É o corpo se transformando, a espinha, o cabelo, né? Cada fase da nossa vida tem muitas mudanças no corpo. O corpo vai sentindo, os hormônios vão sentindo. E essa primeira fase da mulher, né, que é essa fase da menarca, que é a primeira menstruação, e vem a adolescência, aí tudo começa no cérebro. Então, a menopausa começa no cérebro, a menstruação inicial começa no cérebro, tudo começa aqui. Onde ele vai dando informações através dos neurotransmissores desses hormônios que vão estar ali. Então, nessa adolescência, a gente tem uma dificuldade de se reconhecer e aí vai mexer com a sua autoestima, porque você está ali naquele momento, quem sou eu? Onde eu me encaixo nesse mundo? E a gente vai crescendo, a mulher vai se desenvolvendo, vai chegando à fase adulta, e aí vai chegando várias, diversas fases da vida em que nós, mulheres, somos pressionadas pela sociedade. E nessa pressão que a gente vive, a gente tem a pressão de já fez faculdade, quando a gente termina já o ensino médio, vai fazer o quê? Qual vai ser sua profissão? Então a gente já começa a ter aquela pressão da profissão. O que você sabe fazer em casa? O que você não sabe? O que você já aprendeu? Sabe falar outra língua? Agora é importante falar o inglês? É importante falar outro idioma? Que é importante no mercado de trabalho? E aí começa toda aquela pressão social, da sociedade, inclusive familiar, desse adolescente, desse jovem, né? Do Enem, a entrada do mercado de trabalho. Passando toda essa fase, vem as fases de tá namorando, vai casar quando? Então, são muitas pressões sociais que nós temos que começar a repensar sobre desvincular a mulher nesses diversos papéis que nós temos na sociedade e não sofrer tanta pressão e essa autoestima não ficar abalada. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai tendo a pressão do corpo, a pressão se eu sou bonito ou não, quem sou eu, como eu vou me comportar nessa sociedade, quem sou eu dentro dessa sociedade. Então, é alma, corpo e espírito, esse tripé é importantíssimo. Eu sempre vou falar isso aqui com vocês. Como neuropsicóloga, eu vou estar sempre falando sobre ciência, vou estar sempre falando sobre a importância do teu cérebro em tudo na sua vida, em todas as fases, e vou estar falando dessa importância, né? Porque a alma, as emoções, né? Esse teu corpo, a tua saúde, né? E o que você acredita enquanto espiritual, enquanto um ser maior, é muito importante para ajudar você em todas as fases da vida. Então, para você, mulher, em todas as fases que você for passar, esse tripé é importantíssimo. Por isso que eu criei, né, esse método chamado SSI, que é Saúde do Ser Integral, que ao longo de muitos anos como psicóloga clínica, que são 23, eu começo a falar sobre esse método. E aí me tornei psicóloga integrativa, porque eu acredito que o indivíduo ele tem que ser tratado como um todo, não por partes. Mas é óbvio que há momentos na vida que a gente precisa pegar essa parte que não está muito bem, como uma autoestima, que a gente está falando aqui hoje. Então, hoje o Papo Cabeça é sobre autoestima. Então, falando sobre essa autoestima, quando na juventude, em diversas fases e papéis que a gente desempenha como mulher na sociedade, vem a fase do casamento. Aí você casa, né? Vem toda a fase de como lidar com esse relacionamento,
a ansiedade do casamento. Então a gente vai perpassando por todas essas fases da vida da mulher até ela chegar na fase de ser mãe. Às vezes ela não quer ser mãe, ou então ela vai ter uma gestação tardia, como hoje teve uma live maravilhosa que eu fiz sobre gestação tardia. Vai lá no meu Instagram, né? psi.sodré e confere essa live, viu? Não perca essa live falando sobre maternidade e perimenopausa ao mesmo tempo. Então a mulher ela começa a sofrer diversas coisas ao longo da sua vida. E nesses diversos papéis desempenhados na vida dela, na sociedade, quanta pressão a gente não sofre? E é sobre essa pressão que eu quero falar aqui hoje. Porque com tanta pressão que você vai vivendo, a sua autoestima, ela vai baixando muitas das vezes. E você precisa ter muito esse reconhecimento de quem você, do que você quer e de onde você quer chegar, para que a sua autoestima sempre esteja sendo revista, reavaliada e fortalecida, fortificada. Aí nessa fase da mulher casar, dela ter um relacionamento, seja homoafetivo ou não, né? Dela ter um relacionamento vindouro, duradouro, ali onde ela tem uma certa responsabilidade. Estou falando de relacionamentos tradicionais, tá? Então, estou seguindo essa linha de raciocínio, não desmerecendo nenhum outro tipo de relacionamento. Quero que vocês entendam isso. Eu estou focando nesse tipo de relacionamento para a gente ter uma linha de ponto de partida para poder falar dessa autoestima. E aí, passando dessa fase de relacionamento, ela chega lá na melhor fase, após os 40 anos, onde ela está lá na menopausa, onde ela está lá vivendo uma transição hormonal grandíssima na fase dela. E aí eu falo para vocês sobre o meu livro, Alto Amor. Esse é um livro maravilhoso, onde eu escrevi com várias outras mulheres preciosas. Está aqui, ó. Olha a quantidade de mulheres maravilhosas, excepcionais, que fazem parte desse livro. Eu fui convidada para fazer parte desse projeto. E Alto Amor, vivendo a grandiosidade de ser você mesma, fala sobre a mulher, sobre todas essas fases, sobre o ninho vazio, sobre relacionamento. Eu falo sobre TDAH, falo sobre a menopausa, sobre o climatério. Então, aqui nesse livro você pode encontrar sobre autoestima da mulher em diversas fases, em diversos papéis sendo desempenhados na sociedade. Então, fica aqui a dica. Lá no meu Instagram você também consegue comprar, tá? Na minha página também, ó, no meu site www.giselsodré.com.br. E também eu tenho um livro maravilhoso, tá? Que é A Menopausa, O Espelho da Alma, que é um livro digital, um e-book, que você também consegue comprar, consegue adquirir lá no meu site www.giselsodré.com.br. Então são esses dois livros que eu tenho que pode ajudar você, auxiliar você nessa fase menopausal, nessa fase de transição, nessa fase de autorreconhecimento e de reconhecimento de si próprio. Nessa fase onde a sua autoestima pode ficar abalada. Então, você percebe que eu estou perpassando que a mulher ela tem várias fases onde ela pode ser atravessada por esses diversos papéis sociais, nessas diversas fases dela da infância, da adolescência, da juventude, dela nas escolhas dela enquanto mulher, caso não caso, fico solteira, não fico, sobre relacionamento, tudo isso vai criar grandes impactos na sua psique. Pode ter algumas pessoas que vão ter algumas nuances e que podem ter, ao longo dessa trajetória de vida, autoestima baixa. Gisele, como eu sei que eu estou com autoestima baixa? Quando você não está bem com você mesmo, quando você não se reconhece, quando você não se aceita. Por exemplo, a minha filha tem 16 anos e fala: ai, hoje eu não estou bem, estou me sentindo feia. A autoestima dela hoje não está bem. Não tá boa, porque uma espinha nasceu, ela não tá se sentindo bem, não tá se sentindo bonita, tá? Mas existem casos muito mais graves até, não só
de você não estar se sentindo bonita ou não em determinado momento, mas você pode, numa determinada fase da sua vida, passar por algum problema grave, como a perda de um filho, como a perda de um grande amigo, de um ente querido, a perda de um relacionamento, você está num luto, que isso pode gerar uma autoestima baixa também, devido à situação que você esteja passando. Então, é muito importante você compreender que a autoestima, ela pode estar relacionada às fases da nossa vida, em tudo que a gente está passando, mas que depende também é, de você reconhecer qual é o momento que você está passando na sua vida hoje. Qual é o momento que você está vivenciando. Fala para mim, mulher. Eu espero que com esse vídeo aqui você possa curtir, compartilhar, aperte o sininho, porque é muito importante aqui para o Papo Cabeça, para o meu canal, da Gisele Sodré, que você consiga fazer com que ele cresça e muitas outras mulheres possam serem alcançadas através do seu clique. Então, clica, compartilha, aperta o sininho, porque todas terças e quintas-feiras a gente coloca aqui o Papo Cabeça, onde vão ter vídeos, vão ter entrevistas, onde você vai estar sempre sabendo algo sobre a saúde mental. Então, hoje foi sobre autoestima. Espero que você tenha gostado. Eu gosto de fazer vídeos não tão longos, mas às vezes alguns se alongam um pouco mais, porque são temas que vão se atravessar por diversas outras questões na vida do ser humano. Então, a mulher, ela passa por muitas fases na vida, onde ela precisa, muitas das vezes, ter muita resiliência e resignação. Então, para você, mulher, que hoje se encontra com a sua autoestima baixa, procure um psicólogo, um neuropsicólogo, um profissional da área da saúde para poder realmente te auxiliar nesse momento. E saiba que você pode, você é poderosa, você consegue atravessar por essa fase que você está passando, seja no relacionamento, seja na adolescência, seja na melhor idade, seja em qualquer situação que você esteja passando, que a sua autoestima esteja baixa, você é capaz de transformar. Um abraço. Espero que você tenha gostado do Papo Cabeça de hoje.